A Revolução Financeira. Começa desde os primórdios da civilização, a humanidade sempre buscou maneiras de trocar bens e serviços. O dinheiro surgiu como uma solução, evoluindo de conchas e metais preciosos até o sistema fiduciário moderno. Mas algo aconteceu ao longo do caminho. O dinheiro deixou de ser um meio de troca justo e tornou-se uma ferramenta de controle. Em 2008, no auge de uma das maiores crises financeiras da história, um documento anônimo foi publicado na internet. O Bitcoin White Paper, assinado por um certo Satoshi Nakamoto. Esse documento descrevia uma nova forma de dinheiro, descentralizada, livre de intermediários e baseada em matemática e criptografia. Bitcoin nasceu como uma resposta ao colapso do sistema financeiro tradicional, que havia sido corroído por políticas irresponsáveis e pela impressão desenfreada de dinheiro. Enquanto governos e bancos centrais manipulam a oferta monetária, causando inflação e destruindo o poder de compra das pessoas comuns, o Bitcoin oferece um novo caminho. Ele representa liberdade financeira, transparência e soberania individual. Mas para entender seu real impacto, precisamos voltar no tempo e compreender como chegamos até aqui. No dia 15 de agosto de 1971, o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, anunciou o fim do padrão ouro, permitindo que o dólar fosse impresso sem lastro. Isso marcou o início de uma era de inflação descontrolada, onde o dinheiro perdeu seu valor e os ricos ficaram cada vez mais ricos, enquanto a classe média e os pobres viram seu poder de compra despencar. Essa mudança não foi apenas econômica, mas social. Nossos avós podiam sustentar uma família com um único salário e ainda ter qualidade de vida. Hoje, a realidade é outra. O custo de vida sobe sem parar, os salários não acompanham e a desigualdade se aprofunda. Mas há uma saída. O Bitcoin não é apenas uma moeda digital. Ele é um movimento, uma revolução pacífica contra um sistema falido que suga a riqueza da população. Ele devolve o controle do dinheiro para as pessoas, eliminando intermediários e permitindo transações livres de censura e manipulação. Este filme é sobre isso. Sobre como chegamos até aqui, por que o sistema tradicional está quebrado e como o Bitcoin pode ser a chave para um futuro mais justo e próspero para todos. Agora, vamos mergulhar fundo nessa história e entender por que o Bitcoin é o dinheiro perfeito para a era digital. O problema do dinheiro. Quebrado, o dinheiro deveria ser uma ferramenta de troca justa, algo que mantivesse seu valor ao longo do tempo e permitisse que as pessoas armazenassem o fruto do seu trabalho com segurança. Mas a realidade é bem diferente. O sistema financeiro atual não foi projetado para beneficiar a maioria da população. Ele favorece uma pequena elite que controla a emissão de moeda e dita as regras do jogo. A inflação é o maior inimigo silencioso da classe trabalhadora. Quando os governos imprimem dinheiro sem controle, eles diluem o valor da moeda que você já possui. É um imposto invisível que corrói seu poder de compra todos os dias. Você já percebeu que, há algumas décadas, uma família podia viver confortavelmente com um único salário? Hoje, mesmo com 2 ou 3 fontes de renda, muitas famílias mal conseguem pagar as contas no final do mês. Isso não é coincidência, é um sintoma de um sistema quebrado. A crise financeira de 2008 foi um exemplo claro de como esse sistema é manipulável. Bancos irresponsáveis concederam empréstimos arriscados, inflaram uma bolha imobiliária e, quando tudo desmoronou, foram resgatados com dinheiro público. Milhões de pessoas perderam suas casas, empregos e economias, enquanto as instituições responsáveis pela crise saíram impunes e ainda mais ricas. E assim, em meio ao caos, nasceu o Bitcoin. No primeiro bloco de sua blockchain, Satoshi Nakamoto inseriu uma mensagem codificada. The Times, 03 Jan 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. Essa frase, tirada da capa do jornal The Times, não foi colocada ali por acaso. Era uma crítica direta ao sistema bancário e ao seu ciclo de resgates às custas da população. Mas o problema do dinheiro quebrado não afeta apenas a economia, ele afeta a sociedade como um todo. Ele gera desigualdade, frustra sonhos, impede o progresso e mantém milhões de pessoas presas em um ciclo de pobreza. Quando o dinheiro perde seu valor, o tempo e o esforço das pessoas também são desvalorizados.
Isso significa que, ao longo dos anos, é necessário trabalhar mais para comprar menos. E o pior, o dinheiro tradicional não oferece liberdade real. Ele pode ser censurado, confiscado e manipulado. Se um governo decide que você não pode transferir dinheiro para determinada conta, seu banco simplesmente bloqueia a transação. Se uma instituição financeira suspeita da sua atividade, seus fundos podem ser congelados sem aviso prévio. Esse não é um sistema que trabalha a favor da população. Ele serve apenas a quem está no topo da pirâmide. Mas e se existisse uma alternativa? Uma forma de dinheiro que ninguém pudesse inflacionar, censurar ou controlar? É aqui que o Bitcoin entra em cena, como a solução para o problema do dinheiro quebrado. Agora que entendemos os sintomas e as causas dessa crise monetária global, vamos explorar por que o Bitcoin é a resposta para esse problema e como ele está mudando o jogo. Bitcoin, o dinheiro da liberdade. Bitcoin não é apenas uma moeda digital. Ele é um sistema financeiro alternativo, construído sobre um princípio, simples, mas poderoso: a descentralização. Diferente do dinheiro tradicional, que depende de governos e bancos centrais, o Bitcoin funciona em uma rede distribuída, onde ninguém tem o poder absoluto para controlá-lo ou manipulá-lo. Mas o que isso significa na prática? Significa que, pela primeira vez na história, existe uma forma de dinheiro verdadeiramente incensurável, deflacionária e global. Não há uma entidade que possa imprimir mais bitcoins à vontade, como fazem os bancos centrais com suas moedas fiduciárias. O total de bitcoins que um dia existirá já está definido: 21 milhões de unidades, e nada mais. Essa escassez programada faz com que o Bitcoin seja frequentemente comparado ao ouro digital. Se o Bitcoin não tem um banco central por trás, como ele funciona? A resposta está em sua tecnologia, a blockchain. Essa é uma espécie de livro-razão, público e imutável, onde todas as transações são registradas de forma transparente e segura. Cada transação precisa ser validada por uma rede descentralizada de mineradores, e nós, garantindo que ninguém possa gastar o mesmo Bitcoin 2 vezes ou falsificar dinheiro. Outro aspecto revolucionário do Bitcoin é a autocustódia. Com ele, você pode se tornar seu próprio banco. Você não precisa de permissão para criar uma carteira e armazenar seus Bitcoins. Diferente do sistema bancário tradicional, que pode bloquear contas ou limitar saques, o Bitcoin coloca o controle total do seu dinheiro em suas mãos. E esse poder não é apenas teórico, ele já está transformando vidas ao redor do mundo. Em países onde a inflação descontrolada destrói economias, como na Venezuela, Argentina e Líbano, o Bitcoin se tornou uma ferramenta essencial para preservar valor. Quando as moedas locais perdem valor de um dia para o outro, as pessoas recorrem ao Bitcoin para proteger seu patrimônio e garantir que possam comprar comida e pagar contas. Além disso, o Bitcoin é uma ferramenta poderosa para a liberdade financeira. Em regimes autoritários, onde transações podem ser monitoradas e censuradas, o Bitcoin permite que ativistas, jornalistas e dissidentes movimentem dinheiro sem medo de represálias. Ele já foi usado para financiar protestos pró-democracia em Hong Kong, apoiar a resistência na Ucrânia e ajudar pessoas em países onde os bancos bloqueiam contas arbitrariamente. Mas o Bitcoin não é apenas um refúgio para quem vive em cenários extremos. Ele também está mudando a forma como o mundo vê o dinheiro. Milhões de pessoas já adotaram o Bitcoin como uma reserva de valor, um ouro digital que pode ser guardado sem o risco de desvalorização. Empresas de renome como Tesla e MicroStrategy já adicionaram Bitcoin ao seu balanço patrimonial, reconhecendo seu potencial de longo prazo. Entretanto, muitas pessoas ainda se perguntam: se o Bitcoin é tão revolucionário, por que ele ainda não substituiu o sistema tradicional? A resposta está na adoção gradual e nos desafios que ele enfrenta. Nos próximos capítulos, vamos explorar como a adoção do Bitcoin está crescendo, quais são os desafios que ele enfrenta e como ele pode de fato se tornar o padrão monetário global. Desafios e críticas ao Bitcoin. Embora o Bitcoin tenha sido adotado por milhões de pessoas em todo o mundo, ele ainda enfrenta desafios significativos.
Muitos acreditam que ele é o futuro do dinheiro, mas há aqueles que questionam sua viabilidade como moeda global. Para entender o que está em jogo, precisamos analisar algumas das principais críticas e obstáculos que o Bitcoin enfrenta. Escalabilidade e velocidade das transações. 1. Dos maiores desafios técnicos do Bitcoin é sua escalabilidade. A rede. Bitcoin pode processar, em média, 7 transações por segundo, um número pequeno quando comparado a sistemas como Visa, que pode processar dezenas de milhares por segundo. Isso gera taxas mais altas e tempos de espera mais longos durante períodos de alta demanda. A comunidade Bitcoin tem trabalhado em soluções para esse problema. Uma das mais promissoras é a Lightning Network, uma camada secundária que permite transações quase instantâneas e com taxas extremamente baixas. Com o tempo, melhorias como essa podem tornar o Bitcoin mais viável para o uso diário. Volatilidade e previsibilidade. Outro ponto frequentemente levantado é a volatilidade do Bitcoin. Seu preço pode variar significativamente em curtos períodos de tempo, tornando-o menos atraente para aqueles que buscam uma moeda estável para transações do dia a dia. No entanto, essa volatilidade tem diminuído à medida que a adoção cresce. Grandes empresas e investidores institucionais estão entrando no mercado, trazendo mais liquidez e estabilidade. Além disso, muitos argumentam que, no longo prazo, o Bitcoin não é mais volátil do que moedas fiduciárias de países com inflação descontrolada. Ameaças regulatórias, governos e bancos centrais veem o Bitcoin como uma ameaça ao sistema financeiro tradicional. Alguns países, como a China, tentaram bani-lo completamente, enquanto outros, como os Estados Unidos, buscam regulá-lo de forma mais rígida. A grande questão aqui é: os governos conseguirão impedir o avanço do Bitcoin? A resposta curta é não. Por ser descentralizado, o Bitcoin não pode ser fechado por uma única entidade. Embora regulações possam afetar sua adoção e dificultar a entrada de novos usuários, elas não podem eliminar completamente sua existência ou funcionamento. Além disso, países como El Salvador já adotaram o Bitcoin como moeda oficial, demonstrando que sua aceitação global está crescendo. Segurança e fraudes. Muitas pessoas acreditam erroneamente que o Bitcoin não é seguro. No entanto, a rede Bitcoin nunca foi hackeada. O que ocorre frequentemente são golpes envolvendo empresas e exchanges que armazenam Bitcoin para os usuários. Por isso, um dos princípios fundamentais do Bitcoin é Not your keys, not your coins. Se você não tem as chaves privadas, você não tem os Bitcoins. Isso significa que, para garantir a segurança total, os usuários devem armazenar seus Bitcoins em carteiras pessoais, sem depender de terceiros. Consumo de energia e sustentabilidade. Outra crítica comum ao Bitcoin é seu alto consumo de energia. A mineração de Bitcoin exige poder computacional significativo, levando alguns a argumentar que ele é prejudicial ao meio ambiente. O que poucos sabem é que uma grande parte da energia utilizada na mineração vem de fontes renováveis, como hidrelétricas, eólicas e solares. Além disso, o consumo energético deve ser comparado ao impacto do sistema financeiro tradicional, que envolve milhares de bancos, data centers e transporte de dinheiro físico ao redor do mundo. A inovação no setor energético e melhorias nos métodos de mineração podem tornar o Bitcoin ainda mais sustentável no futuro. O caminho para a adoção global. Apesar desses desafios, o Bitcoin continua crescendo e se adaptando. Grandes empresas já aceitam pagamentos em Bitcoin, governos discutem formas de incorporá-lo à economia e a tecnologia por trás dele segue evoluindo. Nos próximos capítulos, exploraremos como essa adoção está acontecendo, como pessoas ao redor do mundo estão utilizando o Bitcoin para escapar de sistemas financeiros opressores, e como essa revolução pode impactar o futuro da humanidade. Bitcoin e a liberdade financeira. Global, o impacto do Bitcoin vai muito além do mundo dos investimentos e da tecnologia. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, especialmente aquelas que vivem sob regimes autoritários ou sistemas financeiros instáveis, o Bitcoin representa liberdade financeira. Mas o que isso realmente significa? Como uma simples moeda digital pode mudar vidas e desafiar sistemas opressores, o papel do Bitcoin em economias inflacionárias
Imagine viver em um país onde o dinheiro perde seu valor da noite para o dia. Isso não é apenas um cenário hipotético, é a realidade de países como Venezuela, Argentina e Líbano, onde a hiperinflação destruiu a economia e empobreceu milhões. Quando o governo imprime dinheiro desenfreadamente, o que acontece? O custo de vida dispara, os salários não acompanham e a população perde o poder de compra. Mas aqueles que armazenam sua riqueza em Bitcoin estão protegidos dessa erosão, pois sua oferta é fixa e imutável. Haverá no máximo 21 milhões de Bitcoins em circulação. Isso torna o Bitcoin um escudo contra a desvalorização do dinheiro estatal. Na Argentina, por exemplo, onde a inflação anual ultrapassou 200%, muitos cidadãos passaram a usar Bitcoin e stablecoins como alternativa ao peso argentino, garantindo que suas economias não desapareçam. Bitcoin. Contra o controle estatal. Além da inflação, muitos governos utilizam o sistema bancário para controlar e censurar seus cidadãos. Em países como China, Rússia e Nigéria, dissidentes políticos, jornalistas e ativistas já tiveram suas contas bancárias congeladas por desafiar o governo. O Bitcoin muda esse jogo. Por ser descentralizado e resistente à censura, qualquer pessoa pode receber e enviar transações sem depender de bancos ou aprovações governamentais. Isso tem sido essencial para grupos de resistência e ONGs ao redor do mundo que utilizam Bitcoin para financiar suas operações sem o risco de bloqueios. Um exemplo real ocorreu no Canadá, em 2022, quando o governo ordenou o congelamento de contas bancárias de manifestantes que protestavam contra restrições da pandemia. O que aconteceu? Muitos deles passaram a receber doações em Bitcoin, contornando as restrições e mantendo sua liberdade financeira. Remessas sem intermediários. Outro impacto revolucionário do Bitcoin está no envio de dinheiro ao redor do mundo. Atualmente, imigrantes que enviam remessas para suas famílias enfrentam altas taxas de transferência e tempos de espera demorados. Empresas como Western Union e MoneyGram cobram taxas que podem chegar a 10% ou mais sobre cada transação. Com Bitcoin e a Lightning Network, essas remessas podem ser feitas instantaneamente e com custos mínimos. Em El Salvador, onde cerca de 25% do PIB vem de remessas enviadas por cidadãos no exterior, a adoção do Bitcoin como moeda legal trouxe alívio para milhões de famílias. A independência dos bancos tradicionais. O sistema bancário atual funciona como um portão de entrada para o dinheiro. Se um banco decide fechar sua conta ou negar acesso ao seu próprio dinheiro, você está sem opções. O Bitcoin, por outro lado, permite que qualquer pessoa seja seu próprio banco. Com uma simples carteira digital, qualquer pessoa no mundo pode armazenar e transferir Bitcoin sem precisar da aprovação de nenhuma instituição financeira. Isso significa inclusão financeira para bilhões de pessoas que hoje vivem sem acesso a serviços bancários. Estima-se que mais de 1,7 bilhão de pessoas no mundo não possuem conta bancária, mas muitas delas têm acesso a um celular. Isso significa que, com um smartphone e uma conexão à internet, elas podem usar Bitcoin e participar da economia global. O futuro da liberdade financeira, se a história nos ensina algo, é que nenhum sistema financeiro dura para sempre. Impérios caíram, moedas foram desvalorizadas e a forma como lidamos com o dinheiro está em constante evolução. O Bitcoin representa um novo capítulo nessa história, um sistema onde cada indivíduo tem controle total sobre sua própria riqueza. O Bitcoin não é perfeito, mas seu impacto já é inegável. Ele não apenas desafia o monopólio do dinheiro estatal, mas oferece uma alternativa real para aqueles que foram esquecidos ou oprimidos pelo sistema tradicional. Nos próximos capítulos, exploraremos como essa revolução está apenas começando e como o Bitcoin pode redefinir não apenas o dinheiro, mas também a forma como interagimos com o mundo. A revolução tecnológica do Bitcoin. Bitcoin não é apenas uma moeda digital, ele representa uma revolução tecnológica sem precedentes. A base dessa revolução é a blockchain, um sistema que permite a existência de um dinheiro descentralizado, seguro e imutável. Mas como essa tecnologia realmente funciona? E por que ela tem o potencial de transformar não apenas o sistema financeiro, mas diversas indústrias ao redor do mundo? Blockchain.
O livro razão. Imutável. Blockchain é um banco de dados distribuído, que registra todas as transações de Bitcoin de forma transparente e permanente. Diferente de bancos tradicionais, onde os registros são mantidos em servidores privados e podem ser alterados por uma autoridade central, a blockchain é mantida por milhares de computadores ao redor do mundo, chamados de nós. Isso significa que, uma vez que uma transação é adicionada à blockchain, ela não pode ser alterada ou apagada. Essa imutabilidade garante que o Bitcoin seja resistente a fraudes e manipulações. Imagine um livro-razão público, onde todas as transações estão registradas e qualquer pessoa pode auditar, mas ninguém pode modificar. Essa transparência absoluta elimina a necessidade de confiar em intermediários, como bancos e governos, pois a confiança é transferida para o próprio código da rede. Mineração e prova de trabalho. Segurança do Bitcoin vem de um processo chamado mineração, onde computadores poderosos competem para resolver problemas matemáticos complexos. Esse mecanismo, conhecido como prova de trabalho, Proof of Work, garante que cada transação seja validada de forma segura e descentralizada. Os mineradores, ao resolverem esses cálculos, adicionam novos blocos de transações à blockchain e, como recompensa, recebem novos bitcoins. Isso cria um sistema autossustentável, onde a rede se fortalece conforme cresce. Além disso, a mineração torna o Bitcoin incrivelmente seguro contra ataques. Para alterar uma transação já registrada, um hacker precisaria controlar mais de 51% da rede, algo economicamente inviável devido ao poder computacional necessário. A escalabilidade e a Lightning Network dos desafios do Bitcoin é a escalabilidade. A rede original processa cerca de 7 transações por segundo, o que pode ser insuficiente para a adoção em massa. Mas soluções inovadoras, como a Lightning Network, estão resolvendo esse problema. A Lightning Network é uma camada secundária, que permite transações instantâneas e de baixo custo sem sobrecarregar a blockchain principal. Essa tecnologia torna o Bitcoin tão rápido e eficiente quanto métodos de pagamento tradicionais, como cartões de crédito, mas sem a necessidade de intermediários. Com a Lightning Network, micropagamentos se tornam viáveis. Isso abre um leque de possibilidades, como pagar por artigos individuais na internet, dividir contas de forma instantânea e até mesmo criar novos modelos de negócios baseados em microtransações. Contratos inteligentes e o futuro da automação. Embora o Bitcoin tenha sido criado como uma moeda digital, sua tecnologia pode ser usada para muito mais. Uma dessas aplicações são os contratos inteligentes, programas autoexecutáveis que podem substituir intermediários em diversas áreas, como seguros, empréstimos e registros de propriedades. Contratos inteligentes e o futuro da automação. Embora o Bitcoin tenha sido criado como uma moeda digital, sua tecnologia pode ser usada para muito mais. Uma dessas aplicações são os contratos inteligentes, programas autoexecutáveis que podem substituir intermediários em diversas áreas, como seguros, empréstimos e registros de propriedades. Os contratos inteligentes eliminam a necessidade de confiar em terceiros para garantir que um acordo será cumprido. Eles funcionam de maneira automática. Se a condição X for atendida, então Y acontece. Isso reduz custos e aumenta a eficiência em transações comerciais e jurídicas. Privacidade e segurança. Bitcoin oferece mais privacidade do que sistemas bancários tradicionais, mas não é completamente anônimo. Todas as transações são registradas publicamente na blockchain, o que significa que, com as ferramentas certas, elas podem ser rastreadas. No entanto, soluções como CoinJoin e Taproot estão tornando o Bitcoin cada vez mais privado, dificultando a análise de transações e protegendo a identidade dos usuários. Isso é essencial para preservar a liberdade financeira, especialmente em regimes autoritários onde o dinheiro é usado como ferramenta de opressão. Bitcoin versus outras criptomoedas. Desde a criação do Bitcoin, milhares de outras criptomoedas surgiram, cada uma com sua proposta única. Algumas oferecem contratos inteligentes mais avançados, como o Ethereum, enquanto outras focam em transações mais privadas, como Monero. Mas nenhuma delas conseguiu substituir o Bitcoin como o ativo digital mais seguro, descentralizado e resistente à censura.
O Bitcoin continua sendo a referência no mundo cripto, sendo adotado por governos, empresas e investidores institucionais como uma reserva de valor confiável. Conclusão: um novo paradigma tecnológico. O Bitcoin não é apenas uma moeda. Ele é um sistema financeiro paralelo, construído sobre uma base tecnológica inovadora. Sua arquitetura descentralizada garante segurança, transparência e resistência à censura, tornando-o uma ferramenta essencial para o futuro da economia global. A revolução do Bitcoin está apenas começando. Nos próximos capítulos, veremos como sua adoção está crescendo e quais são os desafios e oportunidades que o aguardam no futuro. O crescimento da adoção global. A revolução do Bitcoin não está mais restrita a fóruns na internet ou a um pequeno grupo de entusiastas da tecnologia. Hoje, sua adoção está crescendo em escala global, alcançando desde investidores institucionais até cidadãos comuns em países com economias instáveis. Mas como essa adoção tem ocorrido e quais são os impactos reais dessa transformação? Empresas e investidores institucionais, nos primeiros anos do Bitcoin, ele era visto como uma curiosidade de nicho, algo utilizado principalmente por desenvolvedores e libertários que acreditavam em um sistema financeiro descentralizado. Mas a narrativa mudou drasticamente quando grandes empresas e investidores institucionais começaram a comprar Bitcoin como uma reserva de valor. Gigantes como Tesla, MicroStrategy e Square adicionaram Bitcoin aos seus balanços patrimoniais, reconhecendo-o como um ativo superior ao dinheiro fiduciário em tempos de inflação. Bancos tradicionais, que antes viam o Bitcoin como uma ameaça, começaram a oferecer serviços de custódia e negociação para seus clientes. Os fundos de hedge, por sua vez, enxergam o Bitcoin como uma proteção contra as políticas monetárias agressivas dos bancos centrais. Para eles, ele é o ouro digital, um ativo escasso e descentralizado que não pode ser desvalorizado pela impressão descontrolada de dinheiro. Adoção em países com moedas instáveis. Enquanto nos países desenvolvidos, o Bitcoin é frequentemente tratado como um investimento, em muitos lugares do mundo ele é uma necessidade diária. Nações que enfrentam hiperinflação, como Venezuela, Argentina e Turquia, veem no Bitcoin uma forma de preservar riqueza e realizar transações sem depender de sistemas bancários falidos. Em 2021, El Salvador se tornou o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda de curso legal. O governo implementou a Chivo Wallet, permitindo que cidadãos realizassem pagamentos e recebessem remessas do exterior sem taxas bancárias. Essa decisão gerou debates, mas também colocou o Bitcoin no centro da política econômica global. A Nigéria, por outro lado, lidera o mundo em volume de transações peer-to-peer de Bitcoin. Com restrições bancárias severas e uma alta dependência de remessas internacionais, os nigerianos adotaram o Bitcoin como uma alternativa ao sistema financeiro tradicional. Comércio e pagamentos. O uso do Bitcoin como meio de pagamento tem crescido, impulsionado por plataformas como Strike e OpenNode, que permitem transações instantâneas via Lightning Network. Grandes empresas como Starbucks, Microsoft e PayPal já aceitam Bitcoin como forma de pagamento em diversas partes do mundo. A Lightning Network tem sido fundamental para essa adoção, pois elimina um dos principais problemas do Bitcoin: as altas taxas de transação. Com ela, compras diárias podem ser feitas com rapidez e baixo custo, tornando o Bitcoin uma opção viável para o comércio. Além disso, cidades inteiras estão experimentando com o Bitcoin. Lugares como Bitcoin Beach, em El Salvador, e Lugano, na Suíça, estão testando ecossistemas onde todas as transações são feitas com a criptomoeda. Esses projetos mostram que um mundo onde o Bitcoin é a moeda principal não é apenas uma teoria, já está acontecendo. Governos e regulamentação. A relação entre governos e Bitcoin sempre foi complexa. Enquanto alguns países, como El Salvador, abraçaram a criptomoeda, outros adotaram uma postura mais hostil. A China, por exemplo, proibiu a mineração de Bitcoin em 2021, levando a uma migração massiva de mineradores para países como os Estados Unidos e o Cazaquistão. Nos Estados Unidos, a Comissão de Valores Mobiliários, SEC, tem debatido como regular o Bitcoin, mas sem impedir sua inovação.
Enquanto isso, países como Suíça, Portugal e Singapura adotaram regulamentações favoráveis, incentivando o desenvolvimento de empresas cripto. A grande questão que os governos enfrentam é: como regular um ativo que não pode ser controlado? Diferente das moedas tradicionais, o Bitcoin não pode ser congelado ou confiscado com um simples decreto. Isso o torna uma ameaça para regimes autoritários, mas uma ferramenta de liberdade para milhões de pessoas ao redor do mundo. Adoção pela geração Z e Millennials. As gerações mais jovens cresceram em um mundo onde a tecnologia é parte essencial da vida. Para eles, confiar em bancos é tão estranho quanto usar um telefone fixo. O Bitcoin representa uma nova mentalidade sobre dinheiro, onde a soberania financeira está nas mãos do indivíduo, e não de uma instituição. Estudos mostram que Millennials e a geração Z são os maiores investidores em Bitcoin, preferindo-o ao ouro e às ações tradicionais. Esse movimento indica que, conforme essas gerações se tornarem a força econômica dominante, a adoção do Bitcoin continuará a crescer exponencialmente. Conclusão: o futuro está em curso. Crescimento da adoção do Bitcoin não é mais um experimento, é uma realidade. De investidores institucionais a cidadãos comuns em países com economias frágeis, a criptomoeda está sendo adotada como uma alternativa real ao dinheiro tradicional. A próxima fase dessa revolução será ainda mais impactante. No próximo capítulo, exploraremos os desafios que o Bitcoin ainda enfrenta e como ele pode superá-los para alcançar uma adoção verdadeiramente global. Os desafios da adoção em massa. Bitcoin tem se expandido globalmente, atraindo indivíduos, empresas e até governos. No entanto, essa revolução não ocorre sem desafios. Para que o Bitcoin alcance a adoção em massa e se torne uma verdadeira alternativa ao sistema financeiro tradicional, algumas barreiras precisam ser superadas. Escalabilidade. O desafio da velocidade e taxas ao Bitcoin, em sua camada principal, pode processar cerca de 7 transações por segundo, um número muito pequeno comparado aos milhares de transações que redes como Visa e Mastercard realizam simultaneamente. Isso faz com que o Bitcoin, quando muito utilizado, enfrente congestionamento, levando a taxas de transação mais altas e tempos de confirmação mais longos. Para resolver esse problema, soluções como a Lightning Network estão sendo desenvolvidas. Essa tecnologia permite transações quase instantâneas e com taxas extremamente baixas, facilitando o uso do Bitcoin para compras diárias e transferências pequenas. Mas para que a Lightning Network alcance sua capacidade total, ainda há desafios de infraestrutura e adoção a serem enfrentados. Regulação e a resistência. Governamental. Um dos maiores obstáculos para a adoção do Bitcoin vem dos próprios governos. Como o Bitcoin é descentralizado e não pode ser controlado por uma autoridade central, muitos países veem sua expansão como uma ameaça ao sistema financeiro tradicional. Enquanto nações como El Salvador e Suíça adotam políticas pró-Bitcoin, outras tentam restringi-lo. China, por exemplo, baniu a mineração de Bitcoin, forçando operações a migrarem para outros países. Nos Estados Unidos, há debates contínuos sobre regulamentações que podem impactar a compra, venda e tributação do Bitcoin. A grande questão para os governos é como criar regulamentos que protejam os investidores sem sufocar a inovação. Algumas tentativas de regulamentação excessiva podem simplesmente empurrar o Bitcoin para mercados alternativos e impulsionar ainda mais seu uso descentralizado. Segurança e educação. Protegendo usuários. Contra fraudes. Por ser um ativo digital, o Bitcoin exige que os usuários tenham conhecimento técnico básico para armazená-lo com segurança. O conceito de autocustódia, onde cada pessoa é responsável por suas próprias chaves privadas, pode ser intimidador para novos usuários. Muitas pessoas ainda dependem de corretoras centralizadas, que podem ser alvos de ataques hackers ou falências, como aconteceu com a Mt. Gox em 2014 e a FTX em 2022. A educação sobre carteiras frias, cold wallets, e boas práticas de segurança digital precisa ser ampliada para evitar perdas e golpes. Além disso, o Bitcoin ainda é associado por alguns a atividades ilícitas,
uma narrativa impulsionada por sua adoção inicial em mercados negros na Deep Web. No entanto, estudos mostram que o uso de criptomoedas para atividades ilegais é percentualmente menor do que o uso do dinheiro tradicional para os mesmos fins. Volatilidade: um obstáculo ou uma oportunidade? Outro desafio significativo é a volatilidade do preço do Bitcoin. Diferente de moedas fiduciárias, que são controladas por bancos centrais para manter certa estabilidade, o Bitcoin é um ativo descentralizado e sujeito às leis da oferta e demanda. Muitos críticos argumentam que essa volatilidade impede o Bitcoin de ser uma moeda confiável para transações do dia a dia. No entanto, a mesma volatilidade que assusta alguns também atrai investidores e traders que veem oportunidades de lucro. Com o tempo, conforme a adoção cresce e mais instituições detêm Bitcoin em seus balanços, espera-se que a volatilidade diminua, tornando a moeda digital mais estável e previsível. Consumo de energia. O debate sobre sustentabilidade, outro ponto amplamente debatido, é o consumo energético do Bitcoin. A mineração de Bitcoin utiliza grandes quantidades de eletricidade para manter a rede segura, o que gerou críticas sobre seu impacto ambiental. Entretanto, muitos especialistas argumentam que o Bitcoin incentiva o uso de energias renováveis, pois mineradores buscam fontes de eletricidade mais baratas, como hidrelétricas, solar e eólica. Além disso, algumas operações estão utilizando gás natural desperdiçado para alimentar mineradoras, transformando um problema ambiental em uma solução inovadora. A narrativa de que o Bitcoin é um vilão ambiental tem sido desafiada por estudos que mostram que uma parte significativa da energia usada para mineração já vem de fontes sustentáveis. A tendência é que, com avanços tecnológicos, essa proporção aumente ainda mais. Conclusão: superando os desafios para um futuro bitcoinizado. Embora existam desafios, a trajetória do Bitcoin até agora mostra que ele é resistente e adaptável. Muitos dos problemas mencionados são naturais em qualquer nova tecnologia disruptiva e conforme mais pessoas se educam sobre o Bitcoin e sua adoção cresce, esses obstáculos tendem a ser superados. No próximo capítulo, exploraremos o futuro do Bitcoin. Como ele pode transformar a economia global? Será que um dia substituirá o dinheiro tradicional? Vamos olhar para os próximos anos e as inovações que podem moldar o destino do primeiro dinheiro verdadeiramente descentralizado. O futuro do Bitcoin. O caminho para a descentralização. Total olhando para o futuro, o Bitcoin não é apenas um ativo financeiro. Ele representa uma nova forma de organizar a sociedade, sem a necessidade de intermediários que controlam nosso dinheiro e nossas escolhas. Mas como será esse futuro? O Bitcoin poderá realmente substituir o dinheiro tradicional? A visão de um mundo bitcoinizado. Muitos entusiastas acreditam que, à medida que mais pessoas e empresas adotam o Bitcoin, ele poderá se tornar a principal moeda do mundo. Essa transformação levaria a uma economia onde o poder sobre o dinheiro estaria nas mãos dos indivíduos, não de bancos centrais ou governos. Em um mundo onde o Bitcoin é a moeda predominante, não haveria inflação descontrolada, pois o Bitcoin tem um suprimento fixo de 21 milhões de unidades. As transações seriam livres e instantâneas, sem necessidade de bancos ou burocracia. O sistema financeiro seria transparente e seguro, já que o Bitcoin opera em um livro razão público e imutável. Mas esse futuro não acontecerá da noite para o dia. O caminho para uma sociedade totalmente baseada em Bitcoin envolve inovações tecnológicas, mudanças na regulação e, principalmente, uma mudança cultural na forma como as pessoas enxergam o dinheiro. A evolução da infraestrutura Bitcoin para que o Bitcoin se torne a base do sistema financeiro global, sua infraestrutura precisa evoluir. Algumas das tecnologias que podem facilitar essa transição incluem Lightning Network. Já mencionada, essa tecnologia permitirá pagamentos instantâneos e de baixo custo, tornando o Bitcoin viável para pequenas compras do dia a dia. Sidechains. E soluções de segunda camada. Projetos como Rootstock, RSK, permitem contratos inteligentes no Bitcoin, competindo com redes como Ethereum. Melhorias na privacidade.
Atualmente, todas as transações em Bitcoin são públicas, o que pode ser uma preocupação para muitos usuários. Ferramentas como Taproot e CoinJoin estão sendo desenvolvidas para garantir maior privacidade. Essas inovações tornarão o Bitcoin mais eficiente e acessível, permitindo sua adoção em larga escala. Governos e empresas. Adotando ou lutando contra o Bitcoin? Olhando para frente, um dos fatores mais imprevisíveis para o futuro do Bitcoin é como governos e grandes instituições reagirão à sua expansão. Alguns já estão começando a se adaptar, enquanto outros ainda resistem. El Salvador adotou o Bitcoin como moeda legal, abrindo caminho para outros países seguirem o mesmo modelo. Empresas como Tesla, MicroStrategy e Block já possuem bilhões de dólares em Bitcoin como reserva de valor. Bancos e corretoras tradicionais, como BlackRock e Fidelity, lançaram produtos financeiros baseados em Bitcoin, reconhecendo seu potencial. Mas, ao mesmo tempo, há uma crescente pressão regulatória. Países como os Estados Unidos e a União Europeia buscam criar leis para tributar e monitorar o uso do Bitcoin. Outras nações, como a China e a Índia, já tentaram proibir ou restringir seu uso. A pergunta é: o Bitcoin pode ser realmente parado? A resposta mais provável é não. Como uma rede descentralizada, o Bitcoin não pode ser desligado por nenhum governo. Se um país proibir, usuários podem simplesmente transferir seus fundos para outro local ou usar tecnologias que dificultam a censura. A adoção do Bitcoin em países em desenvolvimento, enquanto grandes economias debatem regulamentações em países com moedas frágeis, o Bitcoin já se tornou uma necessidade. Em locais como Venezuela, Argentina e Turquia, onde a inflação destruiu o poder de compra das moedas locais, milhões de pessoas estão usando Bitcoin como alternativa ao sistema financeiro tradicional. Nesses países, o Bitcoin não é apenas um investimento, é uma ferramenta de sobrevivência. Ele permite que cidadãos protejam suas economias da desvalorização e enviem ou recebam dinheiro sem intermediários. Se essa tendência continuar, podemos ver uma bitcoinização silenciosa, onde países economicamente instáveis começam a adotar Bitcoin de forma natural, mesmo sem regulamentações oficiais. Bitcoin X Moedas Digitais Governamentais, CBDCs. Diante do crescimento do Bitcoin, muitos governos começaram a desenvolver suas próprias moedas digitais, conhecidas como CBDCs, Central Bank Digital Currencies. Essas moedas funcionam como o dinheiro tradicional, mas são completamente digitais e controladas pelo governo. Embora alguns vejam as CBDCs como um avanço tecnológico, outros alertam que elas podem ser usadas para vigiar e controlar a população. Diferente do Bitcoin, que é descentralizado e transparente, uma moeda digital do governo poderia ser programável, permitindo que autoridades bloqueiem ou restringam transações de cidadãos. A disputa entre Bitcoin e CBDCs pode definir o futuro do dinheiro. Enquanto um representa liberdade e descentralização, o outro pode significar mais controle e monitoramento. Conclusão: o que podemos esperar? O futuro do Bitcoin ainda é incerto, mas sua trajetória nos últimos 15 anos mostra que ele não é apenas uma moda passageira. Ele sobreviveu a proibições, ataques, falências de corretoras e inúmeras críticas, e continua crescendo. Os próximos anos serão cruciais. À medida que a adoção cresce e a infraestrutura evolui, veremos cada vez mais indivíduos, empresas e até governos reconhecendo o Bitcoin como um ativo fundamental para a nova economia digital. Agora, a escolha está nas mãos das pessoas. O Bitcoin oferece uma oportunidade única de reimaginar o sistema financeiro e devolver o poder econômico para os indivíduos. A pergunta final é: você está pronto para fazer parte dessa revolução? Conclusão: o legado do Bitcoin e o chamado para a ação ao Bitcoin nasceu como uma ideia radical, um sistema financeiro descentralizado sem controle de governos ou bancos. Ao longo dos anos, essa ideia se fortaleceu, resistindo a ataques, censura e desconfiança. Hoje, ele não é apenas um ativo digital, é um símbolo de resistência, liberdade e inovação. O legado do Bitcoin: se olharmos para trás, veremos que o Bitcoin já cumpriu parte de sua missão.
Ele provou que um sistema financeiro descentralizado pode funcionar sem a necessidade de intermediários. Criou um novo tipo de dinheiro, que não pode ser inflacionado ou manipulado por bancos centrais. Deu às pessoas comuns uma ferramenta para proteger sua riqueza em tempos de incerteza econômica. Inspirou o desenvolvimento de outras tecnologias descentralizadas, como contratos inteligentes e finanças descentralizadas, DeFi. Mas o trabalho ainda não está completo. O Bitcoin ainda precisa ser mais acessível, mais eficiente e mais compreendido por milhões de pessoas ao redor do mundo. O que cada um pode fazer? Se o Bitcoin tem o potencial de transformar o mundo, a adoção e o entendimento dessa tecnologia são fundamentais. E é aí que entra o papel de cada um de nós. Aqui estão algumas formas de participar dessa revolução. Eduque-se sobre o Bitcoin. Entender como ele funciona é o primeiro passo para usá-lo com confiança. Experimente transações em Bitcoin. Mesmo em pequenas quantidades, isso ajuda a familiarizar-se com o sistema. Armazene Bitcoin de forma segura. Use carteiras privadas e evite deixar seus ativos em corretoras. Converse sobre Bitcoin. Compartilhe conhecimento com amigos, familiares e colegas. Apoie projetos baseados em Bitcoin, desde iniciativas educacionais até tecnologias que fortalecem a rede. Cada pequena ação contribui para um futuro onde o dinheiro é verdadeiramente livre e pertence a quem o possui. Bitcoin, o começo de uma nova era olhando para frente. O Bitcoin pode ser a chave para um futuro onde o sistema financeiro seja mais transparente, justo e acessível para todos. A jornada não será fácil, mas a cada dia mais pessoas despertam para essa nova realidade. A escolha está feita. O Bitcoin existe e está crescendo. Agora, cabe a cada um de nós decidir se queremos apenas assistir ou se queremos fazer parte da história. Porque no fim das contas, o Bitcoin não precisa do mundo. Mas o mundo pode precisar e muito do Bitcoin.